Olá! No vídeo de hoje vamos trabalhar com o algoritmo de busca em profundidade. Vamos entender para que esse algoritmo serve, vamos fazer a execução dele aqui e também vamos analisar a sua complexidade. Bom, o algoritmo de busca em profundidade, ele é usado, a ideia principal dele, para que ele é usado na verdade ele é muito poderoso e tem diversas aplicações. Então eu posso, por exemplo, usar esse algoritmo para descobrir se um grafo aí é enorme, grafos gigantescos. Então às vezes a gente só pensa em grafos simples, mas por exemplo, você tem aqueles grafos totalmente densos, com diversas arestas, milhares de arestas, milhares de nós, e eu quero saber se aquele grafo tem ciclo, se aquele grafo tem um ciclo. Então eu consigo saber disso com o algoritmo de busca em profundidade. Tá? Outra coisa também, eu quero descobrir as componentes fortemente conexas de um grafo, que nós vamos falar aqui também nessa playlist de algoritmos em grafos. Então para isso também eu uso o algoritmo de busca em profundidade. Então esse algoritmo ele é de extrema importância também para resolver problemas em grafos, sendo que a gente já foi falado aqui que nós conseguimos modelar diversos problemas do mundo real utilizando grafos. Bom, eu gosto de usar essa abordagem no quadro, por quê? Porque quando a gente pega o livro, e por exemplo, esse pseudocódigo que está aqui é do livro Algoritmos, Teoria e Prática, do Thomas Cormen. Então quando a gente pega esse livro, a gente se depara com esse pseudocódigo. E o que é esse pseudocódigo? Ele é uma descrição, ele é uma documentação do código, de uma implementação real que funcionou, que outras pessoas podem ler e fazer a mesma coisa. Então, eu sigo exatamente como está no livro. E no livro, quando o aluno se depara com isso, ele tem lá esse pseudocódigo e tem um grafo mostrando a execução dele. Eu acho que no quadro é melhor do que, por exemplo, ver um slide com animação, mostrando, olha, primeiro o DFS faz isso e depois aquilo. Então eu não gosto muito desse modelo. Eu prefiro ver o algoritmo e ir fazendo ele passo a passo com o grafo. Então dessa forma eu prefiro. Então nós já falamos aí para que ele é importante, para que ele serve, E qual que é a ideia dele? Nós vimos no vídeo anterior que o busca em largura, ele trabalha mais ou menos dessa forma, Então o busca em largura, a ideia dele é percorrer os mesmos níveis do grafo, Então ele percorre para um determinado nó. O que o busca em largura faz? Ele olha primeiramente todos os nós que estão adjacentes a esse nó que eu estou no momento, Então o que o busca em largura está fazendo? Ele está percorrendo aqui primeiro, Então depois ele vem e passa aqui, O busca em profundidade já é o contrário. O busca em profundidade primeiro, vamos supor que ele começa desse nó aqui. Então ele vem para desse nó aqui ele vem para o próximo adjacente desse, e assim por diante ele vai vindo aqui nesse sentido, Então o sentido da busca em profundidade é esse sentido aqui, Ele está indo aqui na vertical, enquanto busca em largura, por exemplo, num grafo desse aqui, ele está trabalhando na horizontal, ok? Então nesse caso aqui, essa é a ideia principal do algoritmo aí, de busca e largura, Então nós vamos executar ele aqui agora. Vamos colocar um grafo aqui, Vamos colocar um grafo aqui com 6 vértices, Uma coisa importante também para se falar é que esse grafo ele funciona tanto para algoritmos, grafos dirigidos e grafos não dirigidos, com arestas dirigidas e arestas não dirigidas. Então vamos colocar aqui, nesse caso aqui eu vou usar um grafo de arestas dirigidas, Vou colocar em azul aqui para a gente diferenciar, porque nós vamos ter que usar cores, Porque ele usa aquela mesma estratégia do busca em largura de colorir, os vértices do grafo à medida que a pesquisa for sendo feita, Então aqui, colocar um loop aqui, colocar mais uma aresta aqui. Vamos nomear aqui esses vértices. Eu vou colocar o nome dos vértices fora, Porque aqui dentro nós vamos colocar informações. Colocar. Então aqui eu vou colocar o F e eu vou colocar esse loop aqui, Então, qual que é a ideia principal dele? Como eu disse, ele não pega, por exemplo, se eu começar do A aqui, ele não pega e vai primeiro verificar todos os adjacentes ao A.
Primeiro ele faz o quê? Ele vem no A, ele olha o primeiro adjacente, se o adjacente não foi descoberto, ele colore com uma cor, depois ele vem para o próximo adjacente, colore com uma cor, continua indo para o outro adjacente, ou seja, ele explora até ele chega da raiz de onde a gente começou com o algoritmo e vai até a última folha. Depois ele vai voltando. A ideia é essa, ele volta pelo mesmo caminho que ele voltou. Tá? E como que ele faz essa volta? Ele simplesmente usa, né, a árvore de predecessores, porque quando você está implementando o algoritmo, ele cria uma árvore, né? A gente sabe que tem informação no grafo, nas propriedades do grafo, a gente tem informação do nó predecessor, ou seja, no nó que eu estou, a partir de que nó que eu cheguei. Então ele guarda essa informação. Então ele volta pelo mesmo caminho, tá? Então bacana. Então temos aqui um grafo, tá? Então esse grafo está aqui. Beleza. Nós vamos começar a execução dele. O DFS, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui o algoritmo em que eu passo para ele um grafo G, e aqui dentro eu tenho uma chamada a outra função que chama DFS visita, que está do lado de cá. Então eu tenho o algoritmo DFS, que dentro dele eu tenho uma chamada função, né, uma outra função chamada DFS visita, tá? Então vamos começar aqui por partes, tá? Então, eu tenho aqui que o meu DFS, tá, recebendo um grafo, para cada vértice U pertencente ao conjunto de vértices do meu grafo, eu vou colocar todo mundo com a cor branca. Então a propriedade de todos os vértices, todo mundo começa com a propriedade cor igual a branco, tá? E o pi, né? A gente usa o pi aqui como a referência do pi, quem que é o predecessor. Todo mundo, todos os vértices começam com o pi igual a nulo, tá? Então, todo mundo nulo. Eu tenho essa variável aqui, tá? Vou colocar aqui, tempo, que é uma variável, vou colocar aqui, ó, global. Tá? Ela é uma variável global. Tá? E ela é inicializada com valor 0. Tá? Para cada vértice U pertencente ao conjunto de vértices de G, o que eu faço? Se a cor do vértice, né, for branco, né, U.cor for branco, o que eu faço? Chamo o DFS visita para esse gráfico que eu estou trabalhando, especificamente para aquele vértice. E aí eu vou passar para o DFS visita. Tá? Então a gente vai começar aqui, e aqui a gente trabalha com 3 cores, igual no busca em profundidade. A gente trabalha com branco, cinza e preto. Tá? E aí no caso, o preto, eu vou usar o próprio preto aqui, o branco eu vou deixar aqui a cor azul mesmo, que é a cor que está aqui sem nada, preto quando estiver finalizado, tá? O branco, ou seja, quando o vértice não foi visitado, cinza quando eu visitei o vértice e preto quando eu finalizei a busca no vértice, não tem mais ninguém adjacente a ele, e aí eu finalizei, pinto o vértice de preto. Tá? Então, branco vai ficar aqui mesmo o vértice de azul, eu vou usar o cinza, eu vou usar a cor verde, na verdade eu vou usar vermelho, tá? Vamos usar vermelho, e o preto eu vou usar para finalização da busca do vértice. Então a gente vai começar aqui no vértice A, tá? Então nós vamos começar por ele, então beleza. Primeira coisa ali, ó, todo mundo vai começar o quê? Com branco, tá? Então vamos colocar aqui a informação aqui que todo mundo tá branco, né? Então todo mundo tá branco aí, tá? E o pi de todo mundo é nulo, tá? Então todo mundo tá com pi igual a nulo. Tempo igual a 0, então primeiro vértice que a gente está pegando aqui, o A, ele é branco? Sim. DFS visita, vamos executar o DFS visita nele aqui. Ok, o que é para fazer aqui nele, ó? Tempo recebe tempo mais 1. E aí depois vem, ó, o vértice que eu estou trabalhando agora, propriedade D, recebe tempo. Essa propriedade D é o quê? É o tempo que eu descobri aquele vértice. Em que tempo que eu descobri aquele vértice? E eu vou colocar aqui dentro, ó, tá? Vou colocar o D aqui dele 1. Foi o tempo que eu descobri ele. Descobri ele no tempo 1. Tá? E a cor dele fica cinza. E aí nós vamos usar o vermelho para o cinza aqui. Tá? Então vou pintar ele de vermelho aqui. Vou colocar aqui assim, ó, para facilitar para a gente, tá? E aí agora eu olho o seguinte, ó, para cada vértice pertencente a adjacentes de U, né? Ou seja, todos os vértices que são adjacentes ao A, o que eu faço? Se a cor for branco, o que eu vou fazer aqui, ó? Atualizar o predecessor dele, né? Então, ou seja, tem algum adjacente a ele? Tem, o B. Então aqui, ó, o B. Eu vou colocar aqui que o pi aqui, ó, vou colocar, né, o pi igual a A, tá? E chamo o DFS visita de novo para esse B aqui agora, tá? DFS visita vai fazer o quê? Volta lá, o tempo recebe tempo mais 1,
e adiciona aqui agora na propriedade dele o quê? O tempo. Esse aqui agora é 2, né? Tempo estava com 1, esse aqui agora está com 2. Tá? E aí agora a cor dele se torna cinza. Então aqui agora, ó, cinza. Beleza, tá lá. Para cada vértice pertencente aos adjacentes, né, no caso aqui agora o meu U ali, esse U que eu estou trabalhando agora é o B, o que eu faço? O que eu faço? Se a cor for branco, aqui no caso tem adjacente? Tem, o E. Se a cor for branco, o que eu faço? Atualizo o pai, agora o pai aqui quem que é? O pai aqui é B, tá? E pinto ele e chamo DFS visita, tá? Adiciono o tempo, aqui agora o tempo é 3, tá? Pinto de cinza, tá? Então, pintei de cinza. Ok. E aí, de novo, olho se ele tem adjacente. Ele tem adjacente? Tem. A cor é branco? É. Atualizo o pai. O pai aqui agora é E, tá? E chamo o DFS visita, tá? Então tá lá, ó. Coloco o tempo que eu descobri, que aqui agora é 4, tá? Pinto ele de cinza e verifico se ele tem adjacente. Ele tem adjacente, mas algum adjacente nele aqui? Não tem, ó. Porque adjacente que não tenha sido descoberto, né? Que a cor é igual a branco, né? Aqui, ó, não tem nenhum adjacente com cor branca. Tá todo mundo cinza. Então o que acontece? Ele não passa para DFS visita. Para onde que ele vem? Ele vem para fora aqui, ó. Tá? Isso, das linhas 15 a 17 estão fora. Tá dentro do DFS visita, mas está fora do for. Tá? Então o que vai acontecer com ele? Ele vai receber cor preto. Tá? Então aqui agora, ó, a gente vai apagar aqui. Tá? E isso aqui agora vai ficar com a cor preto. Tá lá, cor preto. Então terminei isso aqui. Tempo recebe tempo mais 1. E aí eu vou jogar esse tempo nessa propriedade F aqui, que é o tempo final. O tempo final que eu terminei de achá-lo. Em que tempo que eu encontrei ele. Tá? Então aqui agora o meu tempo está com 4. Né? A variável global tempo tem o valor de 4. E aqui agora vai ficar com o valor de 5. Tá? E aí aquilo que eu falei. Olha só. Eu terminei de achar aqui um vértice, ele não tem mais ninguém adjacente a ele. Tá? Finalizei a busca aqui em profundidade. Por onde que eu volto agora? Vocês lembram das informações que eu falei do pai? Tá aqui, ó. Tá? Então essas informações que eu falei do pai, elas ficam armazenadas em uma estrutura de dados, um grafo, tá? Uma árvore de predecessores. E eu volto por essa árvore de predecessores aqui. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó. Quem que é o predecessor desse D aqui? É o E. Então eu volto para ela aqui, ó. O E tem mais algum adjacente a ele que não foi encontrado? Não tem mais. Então não passa mais por DFS visita. O que acontece? O vértice é pintado de preto. Então o vértice ele é pintado de preto. E eu adiciono o tempo de finalização, que agora a variável global está com 5, aqui vai ser 6. Volto agora para o próximo. O B aqui, vértice B não tem mais ninguém adjacente a ele. Então, não tem mais ninguém adjacente a ele. Pinto de preto, tempo de finalização é 7. Tá? Volto agora para o A. O A também não tem ninguém adjacente a ele. Pinto de preto e o tempo de finalização é 8. Beleza. Tá? Aí o seguinte, repara que esse grafo, tá? Ele é uma floresta, né? Você tem outros nós aqui, essa subárvore aqui, ó, do A, B, D e E, ela não está ligada, dessa subárvore eu não consigo chegar nessa outra subárvore aqui, ó, tá? Então o que acontece? Isso não é problema para o algoritmo, tá? Ele simplesmente, esses nós C e F aqui, eles estão representados na estrutura. Por quê? Eu passo para o meu DFS, o que eu passo para ele? Todo o meu grafo. Então, eles estão representados aqui na estrutura do grafo, né? Ou na matriz de adjacências ou na lista de adjacências, a forma que eu escolhi implementar. Então, está representado. Eu passo ele. O que o DFS faz? Ó, essa parte que eu acabei. Ainda tem nós que não foram visitados? Tem. Tem nó branco, sim. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar no C, que é o próximo nó branco aí, tá? Então, bacana. O nó C, tá? Então, agora eu tô fazendo ele aqui, ó, tá?
A cor é igual ao branco? Chamo DFS visita. O que eu vou fazer? Tempo, a minha variável global, recebe tempo mais 1. Tempo agora está em 8. Então esse aqui recebe 9, foi o tempo que eu descobri ele. Tá? Para cada vértice, e pinto ele de cinza, né? Eu acabei de descobrir. Para cada vértice pertencente aos adjacentes aqui dele, o que eu faço? Se a cor for branco, eu coloco a referência do π aqui, né? Vou colocar aqui embaixo, π igual a C, tá? E aí chamo DFS visita, tá? Então, chamo DFS visita para esse grafo aqui. Então, primeira coisa, eu adiciono o tempo dele, né? Descobri ele aqui no tempo 10, tá? Ok. E aí, pinto ele de, no caso aqui, vermelho, que seria o nosso cinza lá do pseudocódigo, tá? Ok. Esse grafo aqui agora, tá? Tô analisando ele. Ele tem adjacente? Não tem. Então, não tem como eu chamar DFS visita. Saio. Então, o que eu faço? Vou pintá-lo de preto. Tá? Então, se tornou preto. Ok. Adiciono o tempo, agora 11. Tá? E agora, o que eu faço? Retorno novamente para esse aqui. Eu tenho a informação do predecessor dele. O que vai acontecer aqui? O C tem adjacente? Tem. Tem mais um adjacente. Só que o problema aqui é o seguinte, ó. Esse adjacente aqui já foi descoberto, então não tem mais adjacentes não descobertos de cor branca, né? Então o que eu faço? Ele é finalizado. Ele é pintado de preto, tá? E coloco o tempo de finalização dele que é 12, tá? Bacana. Terminamos aí o algoritmo de busca em profundidade. A busca em profundidade está feita, tá? Só que aí, antes da gente, né, falar aqui, nós vamos falar de algumas coisas aqui que são interessantes, tá? Então, só para esclarecer aqui, a busca em profundidade está feita, tá? Então, nós varremos todo o grafo e essas informações aqui de tempo de descoberta, tá? O tempo que eu descobri o nó e o tempo que eu finalizei e terminei de varrer todos os adjacentes do nó, ela é muito importante. Tá? Ela vai servir, por exemplo, para o algoritmo de ordenação topológica, que é que eu consigo colocar, por exemplo, atividades, né, ordens, cronogramas em formas de grafos, eu consigo modelar, nós vamos fazer exercícios disso aqui, tá? E com esses tempos eu consigo organizar atividades, por exemplo, de uma grade horária de cursos, tá? Por exemplo, superiores, usando esses tempos aqui, né, no algoritmo de ordenação topológica. Tá? Então isso é extremamente importante. Tá? Outra coisa aqui que é importante, tá? Antes da gente fazer a análise, eu falei que o algoritmo de busca em profundidade ele serve para eu descobrir componentes fortemente conexas, serve para eu descobrir ciclos no grafo. E como que ele faz isso? Né? Durante a busca em profundidade aqui, nós trabalhamos, né? Nós varremos tudo aqui e reparem que as arestas, né? Elas vão ter aqui algumas informações que são de extrema importância para que eu desenvolva outros algoritmos, outras lógicas de programação. Tá? Então, por exemplo, eu tenho três conceitos aqui, três conceitos de arestas, né? Eu tenho as arestas, vou colocar aqui embaixo, ó, arestas de árvore. Eu tenho arestas de retorno. Eu tenho arestas arestas diretas, né? Deixa eu colocar tudo aqui. Arestas diretas. E vou colocar aqui para não ficar muito embaixo. Arestas cruzadas. Tá? Então tem esses conceitos de arestas aqui. Tá? Então eu tenho arestas de árvore, arestas de retorno, arestas diretas e arestas cruzadas. O que é isso? Vamos lá. Não tem outra forma de entender a não ser mostrando no grafo. Tá? Então, o que são as arestas de árvores? São as arestas do caminhamento. São aquelas arestas que eu fui caminhando até chegar lá no último nó daquela determinada subárvore. Então vamos lá. Eu comecei pelo A. O A ele não encontrou aqui, ó, um vértice branco que não foi visitado? Encontrou. Então isso aqui é uma aresta de árvore. Vou colocar aqui o Azinho aqui, tá? É uma aresta de árvore, tá? Então
aqui eu encontrei um vértice não visitado. Desse vértice B aqui, ele não teve um adjacente que não era não visitado, que era o E? Então essa aresta aqui, ó, ela é uma aresta de árvore, tá? Aqui, ó, o E, ele não tinha um nó adjacente, ele que era não visitado, que era branco, então é uma aresta de árvore também, tá? A mesma coisa aqui, ó, o C, ele não tinha esse F aqui, que era um vértice adjacente a ele que não era não visitado, nós começamos por ele, então é uma aresta de árvore, tá? Ou seja, uma aresta que liga ancestrais aos seus dependentes, tá? Aos seus descendentes, e que estão no caminho da busca em profundidade, no caminho que está encontrando vértices não visitados. Tá? Então, beleza. Arestas de árvores estão aí definidas. O que é a aresta de retorno? Tá? A aresta de retorno é quando eu tenho um vértice filho voltando para um vértice pai, que é ancestral dele. Aí você fala, mas professor, aqui ó, o pai dele é o E. Sim, o pai dele aqui, a informação na árvore é o E, mas repare o seguinte, o algoritmo considera o seguinte, dentro da estrutura de dados que você usa para implementar o seu algoritmo, como aqui ó, eu comecei do A e vim para o B, e vim para o B, depois vim para o E e depois vim para o D, eu consigo chegar do D até o A, porque eu tenho as informações aqui ó, para chegar no D até o A, eu passo por onde? Pelo E, pelo B, pelo E, pelo B e do B eu vou para o A, tá? Então eu consigo chegar desse até esse, eu consigo fazer o retorno. Então eu sei que esse vértice B aqui, que está ligado ao pai A, ele é ancestral do F, tá? Ele é um vértice ancestral, do vértice D, tá? Ele é um vértice ancestral. Então, quando eu tenho aqui um vértice ancestral que já foi descoberto, porque ele está preto, um vértice descendente retornando para um vértice ancestral que já foi descoberto também, isso é uma aresta de retorno. Vou colocar um R aqui, vou colocar um R maiúsculo aqui, tá? Então, isso é uma aresta de retorno, tá? E aí, por exemplo, já para a gente fazer o exemplo lá de detecção de ciclos em grafos. Como é que eu faço lá naquele grafo gigantesco que tem milhares e dezenas de arestas que eu não consigo nem ver que aquilo é um grafo, para mim aquilo é um emaranhado de arestas e vértices, como que eu faço para descobrir se ele tem um ciclo? Rodo o BFS e se o BFS tiver uma aresta de retorno, acabou, eu tenho um ciclo. Olha o ciclo aqui, ó. Tá? O ciclo vai da direção das setas aqui, ó. Vem do B para o E, do E para o D e do D para o B, tá? Isso aqui não é um ciclo, ó, do A passando aqui pelo D e voltando aqui. Por quê? Porque a aresta está nessa direção aqui, ó. A aresta está nesse sentido aqui, tá? Então aqui não é um ciclo, ó. O ciclo para ele se formar tem que fechar aqui no direcionamento das setas, tá? Aqui, ó, do A voltando até o A não é um ciclo porque o direcionamento está para cá, tá? Ok. Aí entendemos o que é uma aresta de retorno, bacana. O que é a aresta direta? Uma aresta direta é quando você tem um vértice ancestral, que já foi descoberto, indo diretamente por um vértice descendente, que também já foi descoberto. Então aqui, ó, o A já foi descoberto e o D também. E o A está indo direto para ele. Tá? Eu estou indo direto do meu vértice ancestral para um vértice descendente que já foi descoberto. Só que ele não foi descoberto, obviamente, por essa aresta aqui. Ele foi descoberto por essa. Então essa aresta aqui a gente chama de aresta direta, porque essa aresta aqui também está ligando o descendente, né? Esse cara é descendente do A, o D é descendente do A, só que ele está ligado por duas arestas. Essa aresta que foi a aresta que eu cheguei pelo caminho da busca e essa direta aqui que não foi usada pela busca. É uma aresta direta, tá? Ela não foi usada na busca, tá? Mas eles são ancestral e dependente, tá? Então a direta é usada para ligar um ancestral ao seu dependente, tá? E é uma aresta que não foi usada na busca para encontrar aquele dependente, tá? E aí, o que são as arestas cruzadas? São todas as outras arestas. Então essa aqui, ó, esse cara aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, ele é adjacente a esse, né? Só que esse aqui, ele não é dependente desse, tá? Esse aqui não, o C não é ancestral do B. Por quê? Porque eu não encontrei o B através dele, tá? Então essa aresta aqui, ó, ela é uma aresta C, ela é uma aresta cruzada, tá? Então essa aqui é uma aresta de árvore, nós já falamos.
Então tá aí os conceitos de arestas do grafo, tá? Da busca em profundidade. Tá? São as arestas que são geradas no algoritmo de busca em profundidade, que são importantes aí para detecção de ciclos, componentes fortemente conexas e outras estratégias de programação. Tá? Bacana. Agora, nós vamos falar aqui da análise do algoritmo. Tá? Então eu vou apagar isso aqui agora. Então vamos agora analisar esse algoritmo em termos de tempo. Tá? Usaremos aqui a análise agregada. Bom, nas linhas aqui, ó, de 1 a 3, eu tenho um custo de O de V. Por quê? Eu tenho que fazer essa inicialização para todos os vértices. Tá? Então isso aqui me dá um custo de O de V. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, da linha 1 até a linha 3, eu tenho um custo de O de V. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso uma vez para todos os vértices. Então, o meu algoritmo tem que percorrer todos os vértices na minha estrutura de dados para poder fazer essa inicialização desses atributos. Tá? Ok. Essa variável tempo aqui é linear, tá? É só uma inicialização. Então, isso aqui é O de 1. Tá? Isso é linear. E aí, aqui agora, ó, também, nessa linha 5 e 6, isso aqui é feito O de V. Por quê? Porque eu tenho que fazer DFS visita em todos os vértices, tá? Então isso aqui também, ó, da linha 5 a 7, né? Eu tenho aqui O de V, tá? Reparem que esses for, eles não estão alinhados. Então isso aqui não há uma multiplicação, né? Não há, eu não multiplico V por V. É simplesmente uma soma, porque eles não estão alinhados, tá? Eu agrego, né? Estou fazendo aqui uma análise agregada, agregando, né, os dois, tanto DFS quanto DFS visita, e aqui eu não tenho multiplicação, porque os for não estão alinhados, tá? Ok. Aí beleza, a gente vem para o DFS visita, tá? E aí eu tenho que fazer o seguinte, essa inicialização aqui, eu também tenho que fazer isso, né, das linhas 8 a 10, eu tenho que fazer isso para todos os vértices. Então aqui também eu tenho um tempo de O de V. Tá? Então isso aqui também é O de V. Então aqui, das linhas 11 a 14, o que é que eu estou fazendo? Eu estou visitando todos os vértices adjacentes, né? Ou seja, estou olhando toda a lista de adjacência, tá, de cada vértice. Então eu olho todas as listas de adjacência ou olho toda a matriz de adjacências. A gente sabe que no caso, se eu estiver usando lista de adjacências aqui, qual que é o somatório total, né, do comprimento da minha lista de adjacências? Ele é O de E. Tá? Então, porque eu sei o quê? Porque eu sei que o somatório, né, da minha lista de adjacências, de todos os vértices pertencentes ao meu conjunto de vértices aí, tá, do meu grafo, então vai ser o quê? O somatório, né, de todos os meus adjacentes, aqui no caso de V, é igual a O de E. Tá? Então, isso aqui, o máximo disso aqui é O de E. Tá? No caso, se for direcionado é E, se for não direcionado é 2 vezes E, que continua sendo E, tá? O de E, ok? E isso aqui também é irrisório, isso aqui é só trabalhando com a variável tempo e mudando a cor aqui do vértice, tá? Que é O de V. Então, no caso aqui, a minha análise, ela é agregada, eu não tenho nenhum for aninhado aí, então minha complexidade no final, qual que é a minha complexidade do algoritmo aqui? Tá? A complexidade final aqui, deixa eu apagar isso aqui. Complexidade de tempo. Então, o tempo dele aqui, ó. Tempo. O. Então, tem aqui que é O de V mais E. Tá? Então, vértices mais arestas, tá? Porque aí aqui eu tenho que colocar separado, né? Porque os meus vértices é uma coisa, é uma variável, e as minhas arestas são outra variável, é uma outra grandeza, tá? Então, estão aí somados, tá? Então, esse é o tempo, tá, de análise do algoritmo de busca em profundidade. Então, dessa forma, terminamos de ver a execução de mais um algoritmo, né, o entendimento de mais um algoritmo em grafos, tá? O algoritmo de busca em profundidade. Eu peço que, por favor, né, quem está vendo o vídeo pela primeira vez, que se inscreva, compartilhe, né, comente se tiver alguma dúvida, que na medida do possível eu respondo os comentários. Então, curta, compartilha, se inscreva no canal, fortaleça o trabalho e não deixe de comentar. Muito obrigado e até a próxima.